Olá, uma boa noite a todos. Eu sou o Gledson Marques, eu que administro essa página O Caminho, entre outras, que tem no Facebook, no Instagram, no YouTube. E como prometido, eu resolvi fazer um vídeo falando sobre alguns assuntos pertinentes a quem é testemunha de Jeová. Uns vão dizer que eu estou falando não existe, é coisa da minha cabeça, que eu inventei. Mas assim, eu estou 25 anos dentro da organização, certo? Eu já vi muita coisa, passei por muita coisa. E o que eu vou falar agora aqui, se as pessoas que estão mais ou menos o mesmo tempo que eu dentro da organização, ou até mais antiga do que eu, dentro da verdade, dentro da organização da Testemunha de Jeová, muitos irão concordar comigo e vão dizer que não é invenção da minha cabeça. Não é coisa que eu estou inventando, ou que eu estou sendo desviado da fé, estou apostatando, né? É até engraçado que essa palavra apóstata ou apostasia virou como que um palavrão, uma palavra de baixo calão na boca e nos dedos, no teclado de muitas pessoas. Quer ofender alguém, tu não gosta do que ela está falando, simplesmente porque ela pensa diferente de ti, chama ela de apóstata, ou que ela está na apostasia. Essa é a grande desculpa e o que as pessoas têm usado para ofender as outras pessoas que elas não concordam. Então tá, o que eu resolvi falar? Que o vídeo senão vai ficar muito comprido e eu não vou chegar de fato aos assuntos que eu prometi abordar. Eu vou, por meio desse vídeo, falar sobre 5 temas, certo? O primeiro é proibições veladas. Tipo, a Organização das Testemunhas de Jeová proibiu de alguma testemunha de Jeová fazer algo que era questão de ser de consciência ou não. A Organização das Testemunhas de Jeová, por meio escrito, por vídeo, por imagem, ela proibiu ou induziu as pessoas a não seguirem a sua consciência, quando a Bíblia deixa claro que é ela que tem que decidir fazer ou não fazer algo. Esse é o primeiro. O segundo é idolatria velada. Será que existe uma idolatria acerca dos que representam ou comandam a Organização das Testemunhas de Jeová, o corpo governante? Os irmãos do corpo governante, de certa forma, são idolatradas por alguns irmãos? Eu vou abordar isso também. Depois eu vou explicar realmente o que aconteceu na questão da barba. Se os irmãos eram proibidos de usar barba ou não eram proibidos. Certo? A mesma coisa também na questão de cursar faculdade ou universidade. Os irmãos eram proibidos, não eram proibidos, eram só desincentivados, fortemente desencorajados a fazer. Como é que se dava isso no nosso meio? Certo? E depois, por último, eu quero abordar sobre alguns ditos apologistas, testemunhos de Jeová, que existem na internet, certo? Até alguns, de repente, o Gledson é apologista, ou coisa assim. Olha, sinceramente, de uns anos para cá, eu tenho pensado muito nesse termo apologista, né? Porque apologista, dentro da questão da Bíblia em si, seria defender a verdade da Bíblia. Um apologista, ele defende ferrenhamente, ele se empenha em defender a verdade da Bíblia. E eu acho que todo cristão é um apologista, porque ele vai defender a verdade da Bíblia, aquilo que ele acredita ser a verdade. Mas certos apologistas, né, não estão fazendo jus a esse título. Por quê? Porque eles não defendem a verdade. Eles defendem erros também, que são ou mentiras ou erros. Então, ou tu é um apologista da verdade, ou tu é um apologista da mentira. Ou tu é um apologista de meio termo. Quando é conveniente, tu defende algo. Quando não é conveniente, tu não defende. Enfim, eu vou falar sobre isso. E dentre esses apologistas, eu quero tocar no nome e na imagem de 2 apologistas testemunhos de Jeová, certo? E mostrar quem eles são. Eu acho que eu vou estar fazendo até propaganda para a página deles, mas para mim não tem problema, porque eu não considero eles apóstata, não considero eles maus irmãos, certo? Mas eu vou expor a verdade, porque esses 2, pelo menos esses 2 e outros mais,
mas eu quero tocar nesses dois especificamente. Eles dizem que o escravo não proíbe o uso da internet para pregar as boas novas ou mostrar as pesquisas bíblicas, tudo que um cristão, né, que tem amor pela palavra de Deus faz, é pesquisar, meditar e orar, tentando sempre procurar fazer a vontade de Deus e estar mais perto do que a Bíblia diz ser a verdade. E como eles dizem que o escravo não proíbe, então não tem nada demais a gente botar a cara a tapa aí, mostrar quem é e pronto, toca o baile, como a gente diz aqui no Sul, entendeu? Então o que é o negócio? Eu vou mostrar essas duas pessoas que se escondem atrás de uma página, eles enchem a boca e os dedos para chamar outros de apóstatas, entendeu? Simplesmente porque não concordo totalmente com eles, certo? Então eles comparam as pessoas que não concordam totalmente com eles, eles botam no mesmo patamar que Satanás, o diabo. Porque quem é que é o grande opositor e o grande apóstata que existe? É o diabo. Então, apostasia significa ir contra a verdade, certo? Por exemplo, se Jeová é Deus e eu falo que Jesus é Jeová. Para nós testemunhas de Jeová não tem como isso acontecer, porque a Bíblia deixa claro que existe um só Deus, que é Jeová. Não é? E quem acredita que Jesus é Jeová, ou ele é trinitarista, ou ele é unicista. Certo? E isso seria uma apostasia. Se eu chegasse agora e dissesse, não, que Jesus que é Deus, ele que é o Pai, e ele é o Espírito Santo, e ele é o Filho ao mesmo tempo. Ou três distintos, um separado do outro, mas que formam um só Deus. Isso é trinitarismo. Ou se ele fosse o mesmo Jeová, unicismo. Daí seria uma heresia da minha parte. Isso seria uma apostasia. Nós, testemunhos de Jeová, acreditamos que a alma é mortal. Daí agora eu chego aqui e falo, não. Está errado. A alma é imortal. E é uma outra heresia. Seria uma apostasia. Então, a apostasia é se desviar do caminho da verdade. Certo? Mas daí tem irmãos que vão dizer assim, não, mas tu está falando algo que o escravo não diz e tudo mais. Tem muita coisa na Bíblia que é interpretativo. É de interpretação. E o escravo, o que ele faz? Ele, por meio de oração, ele pede para Jeová, para o Espírito Santo guiar eles à verdade, em cima de textos bíblicos, e eles chegam ao entendimento do que é a verdade. Então isso é interpretação. Porque olha só, se tu interpreta hoje algo como sendo uma verdade e amanhã tu muda, era uma interpretação que foi falha e tu ajustou o entendimento. Então tu interpreta hoje algo como sendo a verdade. Amanhã tu muda. Não é mais aquela verdade. Hoje é outra verdade. Mas por quê? Porque é com base numa interpretação que tu fez a leitura daquele texto. Certo? E o escravo, ele não é perfeito. Ele não é inspirado pelo Espírito Santo de Jeová. Então ele pode errar. Já errou, erra e vai errar ainda. Porque eles são imperfeitos, eles não são perfeitos. Então, partindo disso, muitos irmãos dizem assim, mas se tu fala diferente do que o escravo fala, em qualquer ponto, tu se tornou um apóstata. Isso é uma grande inverdade, isso é uma grande mentira, isso aí não existe. Até porque é o seguinte, olha só, eu fui chamado de apóstata inúmeras vezes porque eu batia na questão da barba, certo? Eu batia na questão da barba, dizendo que era errado, do jeito que a organização se comportava a respeito disso. Chamar de apóstolo inúmeras vezes por causa do assunto de barba. Falar diferente do que o escravo falava em relação ao assunto de barba é apostasia? Daí chegou agora no boletim há pouco tempo atrás, o escravo disse, não tem problema usar barba. Quer dizer, então, se eu era considerado um apóstolo por muitos naquela época, então daí o escravo mudou, agora ele não é mais apóstolo, agora ele é o irmão que está tudo certinho, porque o escravo disse que a gente pode usar a consciência e usar barba. Entendeu? Então olha só o perigo de usar o termo apóstata ou apostasia para qualquer coisa. Como eu digo, virou um xingamento falar que os outros são apóstata ou tá na apostasia simplesmente porque tu não concorda com algo. Então assim, tem a verdade, tem pilares importantes para a verdade, para a adoração de Jeová. Mas tem outras coisas que são interpretativas. Tu não tem como bater o martelo, não, é assim. Não tem como. Então, com base nisso, certo? Eu quero tratar desses 5 pontos. O vídeo vai ficar um pouco comprido, eu vou tentar resumir ele ao máximo possível, para não ficar comprido, certo? Mas então vamos lá. Vamos para o primeiro ponto.
proibições veladas. A organização algum dia proibiu alguma testemunha de Jeová de fazer algo? Então vamos lá. Por escrito, certo? Por escrito, por vídeo ou por alguma imagem, você nunca vai achar o corpo governante ou a organização das testemunhas de Jeová dizendo que é proibido você fazer algo. Aliás, só existe um ponto, olha, uma só coisa escrita que eu achei até hoje, certo? Que realmente o corpo governante, as testemunhas de Jeová, a organização, né? A liderança, vamos dizer assim, diz que exatamente entre linhas diz assim, ó, que é proibido algo. Sabe o que que é? Se você for lá na página oficial do jw.org e botar lá na questão sobre o uso de imagens, textos e vídeos da organização, lá está escrito que é proibido compartilhar esses documentos, imagens, textos, vídeos e áudio em plataformas virtuais ou redes sociais, sites da internet, porque são protegidos por direitos autorais. Eles dão lá a explicação deles, que isso pode dar problema, é o meio do apóstata, o verdadeiro apóstata, capturar os irmãos e querer colocar dúvida. É a única parte que escrita, tipo assim, ó, Testemunho de Jeová só tem uma coisa que diz que é proibido. Entre linhas, escrito ali, que é proibido compartilhar o material que eles produzem na internet ou rede social. É só isso. Mas nas outras coisas, por exemplo, vamos para o assunto lá, barba e falcudade. Certo? Você nunca vai achar escrito por nenhum meio dentro da organização que era proibido usar barba ou fazer faculdade. Você não vai achar isso aí. De fato, nunca foi escrito isso aí. Mas como é que se tinha a proibição de se usar barba e fazer faculdade? Certo? Tinha isso por meio de um forte desencorajamento, um desincentivo em não fazer. Pensa aqui comigo. Se a sentinela viesse com um texto, como sempre vem, tá? Falando só mal de faculdade, fazer universidade, mostrando que seria um cristão que fizesse isso, seria uma falta de fé, certo? Uma busca no mundo de coisas do mundo, certo? Que não estaria confiando em Jeová. Pintasse o cristão que fosse atrás de fazer um curso superior, buscar uma melhor qualificação para trabalhar, e vou abrir um parênteses aqui, é óbvio que se tu fizer uma faculdade, uma universidade, não é garantia de emprego. Assim como não é garantia de emprego se tu fizer só o fundamental, o médio ou curso técnico. Nada te garante um emprego. Isso são qualificações que, na fila de emprego lá, pode fazer com que tu tenha mais chance de conseguir a vaga de emprego. Mas daí tu vai pro recrutador lá, daí ele tem que ir com a tua cara, se ele te acha simpático, se acha bonito pro cargo, se tu é qualificado, se tu tem ali as qualificações. Então, olha só, nada é garantido. Ah, se faculdade não é garantia de ter um serviço, curso técnico também não é. Ter o ensino fundamental não é. Nem o médio, nada é garantido. Então, tu ter uma vaga de emprego vai muito além de só ter um curso técnico, uma faculdade, alguma qualificação. Só que aí que está o detalhe. Se o corpo governante, o escravo, falasse tudo negativo na questão de fazer faculdade, desincentivando os irmãos a fazerem, e mostrando que se quem buscasse uma qualificação melhor estaria tendo uma falta de fé, uma não confiança em Jeová, não priorizando as coisas do reino e colocando as coisas do mundo, uma busca de dinheiro, um conforto melhor, me diz, irmãozinho, nas congregações espalhadas pelo mundo todo, quem é que ia se atrever a buscar um ensino superior, uma qualificação melhor? Daí a pessoa ia que buscasse, como é que ela seria vista na congregação? Então o que que acontece? Teve um forte desincentivo a se procurar fazer isso. Eu vou até emendar os dois assuntos, barba e cursar faculdade, já para ir matando a charada, certo? O que que acontecia é que, a barba, vamos lá para a barba então. A barba não tinha, poucos textos falavam em desincentivo, vamos assim, desincentivar o uso da barba, certo? Tem alguns exemplos aqui, eu poderia até mostrar, ou vou mostrar na tela, que esse vídeo vai ser editado. Então, o que que acontecia com a barba? Tinha imagens
nas revistas e livros, mostrando somente servos do passado usando barba. Do passado. Mas, contemporaneamente, não tinha nenhum servo usando barba. Nunca aparecia na sentinela um membro dos tempos atuais, contemporâneo nosso, uma testemunha de Jeová usando barba. Daí até tinha perguntado, mas não existe testemunha de Jeová com barba. Testemunha de Jeová não usa barba. Realmente, por que não se usava barba? Porque nunca foi mostrado um cristão moderno usando barba. Só do passado. E assim, ó, como é que foi a história da barba que aconteceu, que se enraizou dentro da organização, certo? Como é que aconteceu? O segundo presidente da organização, o Rutherford, certo? Ele era um irmão que ajudou muito na obra naquele tempo, certo? Ele fez uma expansão incrível da obra naquele tempo. Ele foi muito usado por Jeová, certo? Só que ele tinha gostos pessoais. Ele não gostava de usar barba e não gostava que os outros usassem barba. Entendeu? Então, nas literaturas antigas, até do tempo do Rutherford, até os livros que tinha na época, por exemplo, é o Rutherford que escrevia os livros e vinha até com o nome dele na contracapa. Ele era o segundo presidente da organização. Então, ele era o responsável por tudo. Ele, vamos dizer assim, que mandava em tudo. E tem um anuário, se eu não me engano, de 70 ou 75. Eu vou mostrar aqui na tela, aqui, ó. Certo? Cada coisa que eu falar aqui, alguma publicação que eu me lembrar agora de cabeça, eu vou mostrar na tela aqui do lado aqui. Então, nesse anuário, fala que ele foi visitar o Betel da Alemanha, certo? E o irmão diretor do Betel da Alemanha, ele usava barba, assim como outros irmãos. Pô, Alemanha, vamos botar lá Finlândia, né, Noruega, esses países mais da Europa, assim, tradicionalmente, as pessoas em geral usavam barba. Então são países de, tipo assim, naturalmente a cultura deles usavam barba. E o Rutherford, ao visitar esse Betel na Alemanha, ele viu o diretor do Betel e outros associados ali usando barba. E eles precisavam de uma rotativa nova para imprimir mais livros, mais folhetos e tudo mais para fazer a obra expandir lá. E diz que no café, não, foi no dia antes do café, parece, uma coisa assim. O Rutherford chegou no diretor e disse, ó, para te ganhar a máquina, essa rotativa nova para imprimir publicação, tu tem que raspar essa tua barba. Daí o irmão ficou meio espantado, assim. Deu anuário, disse que eu acho que no café do outro dia, parece, eles tudo sentados à mesa, os irmãos rasparam a barba. E até ficou aquela coisa engraçada, não era, o irmão, ninguém se conhecia mais porque estava raspada a barba e tal. Daí eles ganharam a rotativa. Poxa vida, né? O cara tá pensando em expandir o reino, a obra, para imprimir mais livro, revista, e o Rutherford botou uma imposição, não, só vou dar a rotativa se tu tirar a barba. E assim, ó, naturalmente criou-se esse costume a partir daí então, porque até nos livros do Rutherford mostrava já Jesus sem barba, entendeu? Tem uma imagem aqui do lado que eu vou mostrar, tá vindo na minha cabeça, eu vou apontando e a imagem vai aparecer aqui. Eu vou editar o vídeo e vai aparecer as imagens. Tá? Nessa imagem aqui aparece Jesus no meio de dois ladrões. Agora olha o fato interessante. O ladrão mau tá com barba. Jesus e o ladrão bom, que pediu para ser perdoado e está no reino, estão sem barba. E todas as literaturas... E esse é num livro, tá? Eu vou botar aqui a imagem e o nome do livro e a página. Tem muita coisa. Eu não vou botar tudo agora porque não vai dar tempo. Esse vídeo vai ficar com 10 horas de duração. Quero fazer uma coisa mais curta possível que eu conseguir. Então o que acontece? Ali então, todos os livros de Rutherford, quando retrata Jesus, nas figuras, nas imagens, Jesus é sem barba. Só que aí que está o negócio. Rutherford morreu. Acabou a era Rutherford. E vem o outro presidente. O irmão Nor, se eu não me engano, né? Então o que acontece? Do Nor para frente, depois vem o Frederic Franz, depois vem outros presidentes da organização, certo? Até o escravo ainda, o corpo governante nem existia nessa época, certo? O que aconteceu? Isso se perpetuou. Porque as publicações depois da morte de Rutherford ainda caracterizavam Jesus sem barba. Poxa, se tu estudar a Bíblia lá, tu vai ler lá escrito que os judeus não poderiam aparar a barba. Os judeus tinham que usar barba. Tá? Os judeus, tipo assim, tinham que usar barba. Isso diferenciava eles também de outros povos. Eles não podiam cortar a barba. Então, se tu lê a Bíblia, pô, só nos versículos ali tu já entende. Meu, judeu usava barba.
não podia cortar. Como é que eu vou retratar Jesus, que era o verdadeiro judeu sem barba? Entendeu? Então isso é um pensamento do Rutherford e de outros irmãos que perpetuaram esse erro de Rutherford. Rutherford errou. Totalmente errado. Entendeu? Então, tipo assim, o que acontece? Ele errou nessa questão de impor um gosto pessoal dele sobre outros, e isso se espalhou e se perpetuou, porque a organização continuou impondo por meio de gravuras. Aí que tá o negócio. O que é proibição velada? Tu não fala assim, é proibido tal coisa, mas tu induz a pessoa a não fazer por outros meios. Se eu pegar, por exemplo, aí que tá o negócio. Antes agora de liberar a barba, depois daquele boletim, quantas publicações, Deus do boletim para trás, tu tinha com algum irmão usando barba? Agora, dos tempos modernos. Nenhum. Eu tenho todas as publicações da Testemunha de Jeová. Todas. Deus do tempo lá do Rússia, do início, até agora. Eu peguei todas as revistas, folha por folha, e fui juntando todas assim gravuras que poderiam ter de um irmão atual usando barba. Não tinha. Do Russell até, no tempo do Russell, até tinha. O Russell usava barba e alguns outros usavam barba. Do Rutherford pra frente, não tem nenhum irmão moderno usando barba. Porque se impôs o gosto pessoal do Rutherford. Outros concordaram com o Rutherford morreu e se perpetuou essa questão da barba. Por isso que a gente não via Testemunho de Jeová usando barba. Tá? Foi falado lá no boletim, se deu uma explicação. Tem uma boa explicação, vamos lá, vamos dizer assim, eles meio que explicaram o negócio, só que assim, vamos e viemos, tá? Não existe essa de cultura local, não existe. Cultura local não pode abafar, certo? A questão da liberdade cristã de escolhas. Não interessa onde eu esteja, certo? Eu podia estar lá vamos supor, na China, e lá é proibido usar barba. Vamos supor assim, se fosse... Ninguém usa barba lá, vamos botar assim. Mas eu, pela minha liberdade cristã, se eu quisesse usar barba, eu uso barba. Pronto. Aí eu ia ser visto como um ET lá. Tranquilo, paciência. Entendeu? É óbvio que daí, se pra eu ganhar os chineses, que não usam barba, eu vou raspar minha barba e não vou usar barba. Vou me fazer de judeu pra ganhar judeu, chinês pra ganhar chinês e assim por diante. A gente vai, se ajustando a certas culturas para ganhar as pessoas. Mas tem culturas que não estão nem aí se tu usa barba, deixa de usar barba, se tu pinta o cabelo de roxo. Ninguém tá nem aí com isso aí, ninguém tá preocupado com isso aí. E isso já faz décadas que é assim. As pessoas não estavam mais preocupadas com essa questão. Tu é comunista, ou tu é hippie, ou tu é, tipo assim, um terrorista. Pessoas não estão mais ligadas nisso aí faz muito, muito tempo. Tá? Da questão da barba, continuando ainda, depois eu vou para a questão da faculdade. Na explicação que foi dada é tipo assim, os irmãos estavam adiantados ao carro de Jeová. Sinceramente, os irmãos, tipo eu e muitos outros, não estavam adiantados ao carro de Jeová. Ninguém estava adiantado ao carro de Jeová. A gente estava andando junto com o carro de Jeová. Porque o carro de Jeová já estava dizendo, para com esse negócio de proibir barba. Pode usar barba, sempre pôde usar barba. Isso era questão do homem. O homem botou doutrina, foi além do que estava escrito, e por isso que ninguém usava barba. Tá? Aí entra um pouco da idolatria velada que eu falo nos textos meus. Por quê? Porque também ninguém seguia. E ai daquele que ousasse usar barba. Eu penso vamos botar aqui no meu caso, certo? Eu não sofri restrição, não sofri perseguição nenhuma. Na minha congregação, olha, os irmãos foram muito de boa comigo. A gente teve uma reunião lá, eu e mais 2 anciãos a respeito disso. Até quem pediu a reunião fui eu com eles, tá? Eu confesso assim que eles estavam... Não que eles sejam assim, incapazes ou sejam burros de não entender algo. Pelo contrário. Os irmãos da minha congregação têm muita autoestima, eles são muito inteligentes, são dedicados, tá? Só que eles estavam perdidos no assunto. Eles estavam perdidos porque era algo novo para eles. Por exemplo, eu era o único que usava barba na minha congregação. E eles me olhavam, me respeitavam, me cumprimentavam. Nunca fui assim, desrespeitado por causa disso na minha congregação, certo? Mas eu tive que pedir para fazer uma reunião com eles, porque eu já sabia o que rolava em todas as outras congregações no mundo, certo? A página jw.barbas, quem criou fui eu, no Instagram. Tem muito irmão que vai dizer assim, tá capaz que Jeová vai usar uma paginazinha que nem a tua
para fazer mudar um assunto, ou vai mudar. Meu amigo, minha amiga, Jeová usa quem ele quer para fazer as coisas funcionarem. Jeová usa quem ele quer. Eu não vou dizer assim, Jeová me usou. Jeová usou eu e os outros milhares de irmãos que estavam seguindo a página, que influenciou outros milhares ou milhões de irmãos em ver o assunto de uma forma diferente do que eles viam antes. Só tinha um ponto de vista. Entendeu? Quem usar barba na congregação, como é que era visto um irmão que usasse barba na sua congregação antes do anúncio do escravo? Seja sincero. Como é que os irmãos enxergavam esses irmãos? Eu vou dizer os comentários que eu recebia pela internet. Na minha congregação eu não tive o problema. Ninguém me ofendeu, ninguém falou assim, tu é um barbudo, tu é um fedorento, tu não tem boa higiene, ou tu parece um mendigo, ou tu parece um apóstata, um político, um terrorista, tudo mais. Ninguém me falou isso aí, eu fui respeitado, entendeu? Mas existem milhares de irmãos que sofreram com esse assunto de barba. Simples. Teve irmão que perdeu o privilégio, era ancião e servo ministerial, deixou de ser servo ministerial e ancião, certo? Ajudando na congregação, se dispondo ali de corpo, alma e espírito para o bem dos outros na congregação, e foi retirado do privilégio de ajudar outros simplesmente porque deixou crescer uma barba no rosto, um pelo que foi o próprio Jeová que criou no homem. Entendeu? Teve irmãos que perderam então o cargo de servo ministerial, de ancião, para sair no campo já não podia mais sair no campo. Teve muitos irmãos que nem o campo, falar de Jeová para as pessoas, pôde mais porque deixou a barba crescer. Teve muitos irmãos que foram desassociados por usar barba, por incrível que pareça. Existiu isso aí. Mas por que existiu isso aí? Porque os irmãos entenderam errado? Vamos jogar pro colo dos irmãos agora? Que eles entenderam errado? Não, porque eles foram ensinados pelo escravo a pensar assim, pelo corpo governante. Tá? E tudo que eu falar aqui das questões de erros pontuais do escravo fiel discreto, do corpo governante, eu não estou dizendo, olha só, prestem atenção e façam um corte desse vídeo, depois pode espalhar pela internet onde vocês quiserem, tá? Eu não sou contra o escravo fiel discreto. Pelo contrário, sempre vou andar com eles ombro a ombro. Mas, enquanto eu estiver com Jeová, eu ia além do que está escrito. Quando eles forem além do que está escrito e não estiver com Jeová, não vou junto. Entendeu? Quando eu saí da religião falsa, que eu pertencia à religião falsa há 25 anos atrás, que eu estava fazendo progresso, podia ser pastor lá e seguir a vida lá na religião falsa, quando eu saí de lá, eu falei pra mim mesmo, eu nunca mais vou seguir homens, cara. Eu vou seguir a Deus e acabou a história. E é isso que eu estou fazendo com o justo, que eu prometia lá 25 anos atrás. Quando o escravo tiver com Jeová, eu tô com o escravo. Quando ele não tiver com Jeová e está indo além do que está escrito, eu vou ficar na minha e não vou junto. Eu vou seguir o que a Bíblia diz, acabou, ponto. Entendeu? Então assim, mas eu tô com eles. Eu nunca vou dizer Jeová não usa o escravo. Não, jamais. Eu acredito que essa é a única organização verdadeira, certo? Que está mais próxima do que a Bíblia diz, do que a verdade se apresenta através das páginas da Bíblia, certo? E que o escravo é aquele que Jeová escolheu para dar o alimento apropriado na hora certa, certo? Só que é o seguinte, cara, pessoal, eles são humanos, eles são falhos, certo? Eles têm gostos pessoais. Infelizmente, alguns pontos dentro da organização, eles impuseram o gosto pessoal deles. Essa questão da barba vem de UT fora, eles abraçaram a ideia. Eles não gostavam de usar barba, não gostavam de ver. Eu tenho pra mim, e vou ser bem sincero, tá? Eu não tô falando que o escravo, que Jeová não usa eles. Bota na tua cabeça aí, presta atenção pra não dizer assim, o Gladys falou que o escravo Jeová não usa. Não, Jeová usa o escravo. Só que eles são imperfeitos. E eles colocaram o gosto pessoal deles acima do que está escrito. E induziram milhões a seguir eles. Pelo gosto pessoal deles. Nessa questão da barba. E assim, sinceramente. Quando tu controla uma pessoa, tu quer que ela te obedeça e siga tu. Né? Ela siga, tipo assim, eu tô acima, tô numa posição de líder e eu quero que os outros sigam eu. Para eu ver se eles estão me seguindo de fato e não estão desviando, eu posso impor uma regra. E aquela regra vai servir como pedra de toque. Opa! Ninguém usa barba. O cara tá usando barba. O cara já não tá me seguindo 100%. Já não tá obedecendo. Já não tá sendo submisso. Assim é no quartel. Por que ninguém usa barba no quartel? Já parou para pensar? No quartel, por que ninguém usa barba?
Dizem uns que se tivesse barba grande é porque se o cara vir por trás de ti, pega tu pela barba, levanta e ó, passa a navalha, né? Tá, mas e nos exércitos do mundo todo que tem gente que usa barba, que não pensa igual? Entendeu? Na questão do Brasil é pra mostrar hierarquia. Se um soldado pegar, por quê? Vamos supor, se usasse uma barba rala, assim que nem a minha, eu não tenho muita barba, tá? Mas bom, quem é que vai chegar por trás e agarrar o quê aqui? Quase nem tem. Entendeu? Vai agarrar o quê aqui pra passar faca? Não tem como. Então se usasse assim no quartel, ralinho, baixinho, não pode. Se tu fizer isso, tu não é submisso. Tu não tá seguindo a hierarquia, as regras do quartel. E assim se deu também dentro da organização. O meio de o escravo saber quem estava seguindo ou não ele 100%, sendo submisso. É a questão de seguir o que falava a respeito de barba. E de outros assuntos também. Serve como uma questão de uma regra para meio que tu saber o movimentar das coisas, se as pessoas estão te obedecendo, estão seguindo a orientação, entendeu? E eu penso assim, ó, que o escravo erra por excesso de zelo, tá? Pior seria se não tivesse zelo, né? Só que o excesso de zelo também sufoca, entendeu? E eles mantiveram uma coisa por muitos anos, por décadas. Pensa bem, lá Deus de trás do Rutherford, cara. Lá Deus de 1920 e poucos lá, entendeu? Da década de 20 do milênio passado, cara. Tipo assim, ó, século passado, retrasado. Então, tipo assim, ó, a questão da proibição da barba se deu por meio das imagens. Não tinha questão escrita assim, é proibido uma testemunha de Jeová usar barba. Mas através das imagens que nos ensinam, é isso que está escrito lá naquele livro Benefício do Ministério Teocrático, manual do Benefício do Ministério Teocrático. Lá fala que as imagens nos ensinam. Então quando a gente vê uma sentinela, a gente estuda uma sentinela numa reunião, quando tem uma imagem ali, até perguntar o que a imagem está querendo dizer, daí alguém levanta a mãozinha, irmão, pode falar. Daí pega o microfone, a imagem está querendo dizer tal coisa, a imagem está ensinando, falando, tá passando tal ideia, está querendo ensinar tal coisa. Então as imagens nos ensinam. Se tu procurar todas as sentinelas que tiveram, sentinela, livro, despertar, qualquer coisa, vídeo, qualquer coisa que tenha relacionado à barba, tu só vai ver mostrando homens de modo negativo usando barba nos tempos modernos. Sempre. Tu nunca vai ver um cristão moderno antes do boletim, tá? Cristão moderno, fiel a Jeová usando barba. Tu sempre ia ver um cara usando barba. Ou ele era retratado ali na imagem como um mendigo e espancador de mulher, um bêbado, um apóstata, um político de movimentos rebelde. Tu sempre passava de modo negativo. Através das imagens a questão do uso de barba. Só pessoas que não prestam usando barba. Daí tu não vê ninguém dentro da organização usando barba. Quem é que usa barba, meu? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, é só um... Daí o cara tem que ser burro mesmo. É muito burro pra não perceber o negócio, cara. Ou tu é cego, ou tu bota tu mesmo uma venda nos olhos pra não enxergar a coisa. Tu é um burro, tu é um idiota. Pelo amor de Deus. Vamos ser sinceros aqui. Por que ninguém usava barba? Porque existia uma proibição disfarçada, como uma orientação, por meio das imagens. Na questão da barba foi isso que aconteceu. Pronto. E era um meio de os irmãos lá do corpo governante ver quem tava com eles e quem não tava, cara. Quem se desviasse daqui dali, deu, já era mal visto. E assim aconteceu com irmãos no mundo todo, milhares de irmãos. Milhares de irmãos mandavam mensagem pra mim, dos Estados Unidos, Alemanha, Europa, cara, em tudo que é lugar do mundo, tá? Por meio do Instagram lá que tinha jw.barbas e depois no Facebook também, jw.barbas, depois eu criei. Aquilo ali revolucionou a questão da mentalidade da testemunha de Jeová dentro da organização. Porque ao tempo que eles... mas não existe testemunha de Jeová sem barba. Daí eles olhavam lá o Instagram, o que eu fiz no Instagram? Qual é que foi a minha ideia? Tá? Tipo assim, eu quando eu comecei a ver alguns irmãos com barba, até eu fiquei surpreso. Mas como assim irmão com barba, cara? Nunca tinha visto. E eu comecei a procurar esses irmãos no Instagram, no Facebook. Onde tivesse irmão que usasse barba, eu comecei a fazer o quê? Postar no Instagram. E mostrar que, o uso de barba é algo que Jeová criou. O cristão pode usar sim, porque isso aí é uma questão de consciência de cada um. Usar ou não usar barba. Deus que seja asseada. Né? Como é que o irmão vai usar barba? A barba vai crescer, vai cair comida na barba, vai ficar suja. Pelo amor de Deus, cara. Se tu é um cristão, tem orientação nas escrituras diretamente de Jeová e depois pelo meio do corpo governante e das publicações dizendo que o cabelo teu tem que ser bem penteado, cortado, asseado, as tuas roupas, tu tem que tomar banho, escovar tua boca, tu tem que ser um cristão limpo, cara, pelo amor de Deus.
Como é que tu deixaria de fazer isso com a tua barba se tu usasse? A orientação que servia pro cabelo era a mesma coisa pra barba e pro resto do corpo. Tem que ser uma pessoa limpa, bem higiênica, que transmita um ar para as pessoas que, pô, o cara é uma pessoa higiênica, é saudável, dá para se aproximar, trocar ideia, conversar, entendeu? Então as pessoas questionavam isso aí. E eu comecei a mostrar no Instagram que tinha, assim, cristãos que bem barbeados, se cuidavam e usavam barba. Só que, na verdade, esses cristãos que usavam barba, em muitas das congregações que eles participavam, eles eram vistos como rebeldes. Eles não eram bem tratados. A verdade é essa. Tinha irmãos ali que era ex-ministerial, ex-ancião, não ia no campo porque proibia, porque usava barba. Só que eles enfrentaram a questão, entendeu? Eles botaram a Bíblia, o que diz a Bíblia realmente de fato, acima do que o escravo estava dizendo, que estava errado. Estava errado. E ponto final. Eles impuseram a vontade deles no assunto. Foi isso que aconteceu. Tá bom? Eu posso fazer mais adiante outros vídeos falando sobre isso, mas não quero me tornar repetitivo, porque parece que o cara, tipo assim, não esquece a questão, tu só tem isso pra falar. Não. Eu quero falar e uma hora dar um chega nisso aí e falar só de coisas boas, entendeu? Falar da Bíblia, falar das verdades profundas da Bíblia, coisas simples que a gente até acha assim, mas tem ensinamentos bons que Jeová passa através da palavra dele, e essas coisas ficam pro passado. Mas só que a verdade tem que ser dita, tá bom? Nessa questão da barba, eu acho que tá bom por aí. Talvez eu faça alguma coisa mais para explicar o assunto, mas eu acho que tá bom. Mas agora, tipo assim, e cursar faculdade e universidade? Tinha alguma proibição? A mesma coisa que a barba. Tu nunca vai encontrar escrito o escravo falando assim, é proibido fazer faculdade ou universidade. Não vai achar isso aí. Até ele falava ali, por escrito já em muitas publicações antigas, que cursar faculdade e universidade é uma questão que cabe à pessoa decidir, certo? Mas o que se tinha sobre o assunto? O que se tinha sobre o assunto era o seguinte, que só passava a questão negativa de se fazer faculdade e universidade, por meio de textos e vídeos. Era isso que tinha. Não tinha escrito assim, é proibido fazer faculdade. Como eu disse, a organização nunca usou a palavra proibido para tudo que existe, a não ser uma única coisa que eu achei, escrito no site oficial, que seria proibido usar o que a organização produz em termos de vídeo, de texto, de imagem e de áudio, em rede social e internet. É a única coisa que tu vai achar a palavra escrito proibido, que a organização te proíbe de algo, certo? O resto, que ela não concordasse que um cristão fizesse, ela passava isso por meio de imagens, que foi no caso da barba, e por meio de vídeos, discursos, publicações que desincentivavam ou fortemente desencorajavam. Pega essas duas palavrinhas, tá? Desincentivar e fortemente desencorajar algo. Então, se tu tem lá, fortemente desencorajado a cursar uma faculdade, só falando dos perigos que tem no meio universitário, tá? Pega, bom, se já tinha no passado, imagina hoje, tá? Só a gente fumando maconha, bebendo, transando nos cantos, se prostituindo, com raciocínios, ideologias contrário a um Deus criador, daí só, tipo lá, crê na teoria da evolução, né? E por aí vai. Então, esse ambiente perverso, eles sempre falaram desse ambiente perverso. E eu acho errado ou certo isso aí? Pô, totalmente certo. O escravo falou, isso aí tá certo mesmo, entendeu? Ele sempre falou, avisou, é um ambiente nocivo e tudo mais, e tá totalmente certo. Perfeito. Porque ele fez o papel dele, cuidar das ovelhinhas de Jeová. Tá certo? Tem que mostrar o lado negativo das coisas. Para o cristão ficar alerta. Só que assim, irmão, Jesus falou que a gente é o sal e a luz do mundo. E o mundo é tudo que é lugar. Tudo, os espaços que existem no planeta Terra, a gente tem que ser sal e luz. E Jesus falou, ide pregai a toda criatura. Vai pelo mundo e prega a palavra, entendeu? E o ambiente de faculdade e universidade faz parte do mundo. É o mundo. Perigos, irmão, perigo. Ambientes perversos que pode desviar um cristão. Isso aí é Deus do jardim de infância. Vai ter situações que pode desviar um cristãozinho ali pequenininho da fé. No colégio fundamental, ensino médio.
Ainda mais hoje em dia, pensa bem o mundo que está hoje. Entendeu? Lugares perigosos com cristão existem em tudo que é lugar, não é só faculdade e universidade. Certo? E até nesse ponto, né, especificamente, para pensar. Se o escravo falava na questão negativa e não incentivava a fazer faculdade no passado, alegando a questão do ambiente, do local, por ser, né, errado para um cristão, porque tem muita coisa errada, imagina nos dias de hoje. Imagina nos dias de hoje com ideologia de gênero, tá? Ideologias que não acreditam num Deus criador, certo? O ambiente mais perverso que possa existir também, muito mais hoje, prostituição, drogas, tudo mais no ambiente acadêmico. E agora o escravo diz, não, seria bom, né? Certos lugares tu fazer faculdade, que daí tu pode ter chance de pegar um emprego melhor, ganhar melhor e até a carga horária. Ser menor e tu se dedicar pro reino. Pô, pera um pouquinho, vamos parar pra pensar. Pô, mas deveria ser o contrário, vamos supor assim, seguindo a linha de raciocínio que era antes, não, vamos continuar batendo nessa tecla. Ó, a gente pensa assim, que o ambiente universitário, é super errado com o cristão. Bom fosse que o irmão nem fizesse faculdade. Mas se o irmão sente necessidade, vai e faz, entendeu? Mas assim, ó, bom que nem fizesse. Ele deveria seguir a linha de raciocínio, porque o ambiente da faculdade piorou. Muito mais do que era antigamente, quando ele falava só o lado negativo. Então, o que mudou na atualização da faculdade? Que vão dizer assim, ó, os passapanistas, que é o próximo tema que eu vou tratar para encerrar esse vídeo, tá? O que é o negócio? A questão da barba, tá? Teve uma mudança, assim, vamos dizer assim, de orientação, tá? Eles sabiam que eles orientavam a não usar barba. Veio o boletim e disseram, não, é questão de consciência, pode usar. Liberou a barba. Até quem era contra a barba, falava que era coisa do demônio, começou, usa a barba hoje. Eu tenho vergonha desses caras. Eu tenho vergonha desses irmãos, pá. Pelo amor de Deus. Os caras pegavam e me demonizavam. Tu é o demônio, tu é o satanás, cara. Tu é uma aposta, porque tu tá usando barba e tá incentivando os outros a usar. O escravo não usa barba. Já viu o escravo usar barba? Já viu o escravo usar barba? O escravo não usa barba, cara. Então ninguém pode usar barba. Certo? Veio o boletim no outro dia, o cara tava usando barba. O cara tava usando barba, cara. Tipo, o cara que me demonizava por usar barba e outros irmãos, ancião que até desassociou irmãos por usar barba, tá usando barba. Porque o escravo falou que ele pode usar barba. Entendeu? E a questão da faculdade é a mesma coisa. Tá? Existe mais de 100 mil congregações no mundo da Testemunha de Jeová. Beleza? Daí tem sim congregações que não tiveram problemas na questão de cursar a faculdade. Tinha irmãos lá que cursaram e não deu problema nenhum. Mas por quê? Porque a tua congregação era algo à parte do entendimento da maioria das outras congregações. Já tinha ancião que era formado em alguma coisa. Ou o filho do ancião era formado. Já tinha os irmãos com a mentalidade mais nobre, mais aberta. Não, mas um pouquinho. Os caras estão falando assim, mas não é bem assim, cara. Tem que fazer a faculdade para ter uma oportunidade melhor de emprego. Tá, deixando bem claro, eu não tenho faculdade, entendeu? Eu tenho ensino médio e alguns cursos técnicos, tá? Mas eu acho que sim, é importante tu ter buscar um ensino superior. Se não for para emprego, meu velho, para conhecimento, tu abrir tua mente. Se eu fizesse uma faculdade hoje, eu queria fazer de história e partir para arqueologia. Esse seria o meu ideal se eu fizesse uma faculdade hoje, entendeu? Não sei se eu vou fazer também. Pode ser que eu até faça. Tem até EAD, faculdade de história, ensino à distância. Quem sabe, né? Vamos supor. Se eu quiser fazer hoje. Mas assim, ó, a questão é, o escravo detonava o ensino superior, tá? Por meio de discursos, tá? Por vídeos e por imagens também. Mostrando o irmão ali entre escolher fazer a vontade de Deus ou fazer uma faculdade. Meu, tu pode fazer a vontade de Deus e fazer faculdade, como irmãos que cursaram faculdade e serviam a Deus. Na minha congregação tinha um irmão que fez engenharia eletrônica. E ele era um servo ministerial. O irmão era incrível. Sabia inglês, francês, espanhol, português, fazia engenharia eletrônica. E era servo ministerial e era um dos melhores que tinha, fazendo um discurso lá na frente. Se dedicava. Entendeu? Na minha congregação, eu acredito que não teve problema nessa parte também. Nunca ouvi falar. Acho que tinha outros irmãos que fizeram também. Mas é que tá, os irmãos da congregação dos anciãos da época eram realmente mais abertos, entendeu? Mas isso é a exceção à parte. A regra em geral, do geral, a maioria dos irmãos eram mal vistos quando faziam uma faculdade. Tinha orientação no manual dos anciãos falando sobre isso. Se o ancião, ou o filho do ancião cursasse, ou até a esposa do ancião cursasse uma faculdade, deveriam os outros anciãos se reunir e ver se ele tinha as qualificações ainda para continuar no cargo de ancião.
Olha, eu concordo assim, se o irmão é testemunho de Jeová, é um cristão, ou um ancião, seja lá quem for, um testemunho de Jeová, e faz faculdade, não aparece mais na congregação, vai de vez em quando, pô, o cara tá mal, realmente. O cara tá dando prioridade às coisas do mundão mesmo. Só o dinheiro, ou só a qualificação. Daí tem algo de errado. Agora, se ele sabe conciliar, ele vai na faculdade e vai na congregação, e falta a congregação poucas vezes, ou assim como vai faltar a faculdade para fazer parte da congregação, o cara tá equilibrado, tá tudo certo, entendeu? Então, na questão da faculdade, tinha sim também uma proibição velada. Tinha proibição velada. A proibição velada é quando tu não fala, ó, é proibido com a boca, entendeu? Por meio de um vídeo, de um áudio ou de um texto. Mas tu induz a pessoa a não fazer, porque senão ela vai ser mal vista pelo resto. E é isso que acontecia. Exatamente era assim como acontecia na questão da barba e na questão da faculdade. O escravo errou nisso aí? Errou. Na questão da faculdade, tudo bem, ele falava corretamente, perfeito. Até o vídeo que ele fez agora, do boletim, atualizando o que eles falavam antes. Os irmãos passapanistas, que eu vou falar daqui a pouco, falam que não, escravo nunca proibiu, ele não atualizou nada, ele clareou. Bando de passapano, pelo amor de Deus. Tá? A questão é o seguinte, se tu pesquisar o assunto, daí tu vai abrir teus olhos e vai enxergar bem como foi o assunto, sem passar a mão por cima. O escravo errou, ele errou. Ele deixou de ser usado por Jeová? Jamais. Tem que saber separar as coisas, separe as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Os irmãos do escravo, membros do corpo governante, eles são homens de Deus, merecem dupla honra. Muitos deles vão reinar com Cristo no céu sobre nós aqui na terra, só que eles são homens imperfeitos. Pronto, eles erram e vão errar até vir um novo mundo. Ponto final. Então, assim, falar a verdade acima de tudo, é o que eu estou propondo aqui, tá? Eu sou uma testemunha de Jeová ativa, tá? Tenho meus problemas como qualquer outro ser humano tem no mundo, não sou perfeito. Só que em relação a esses assuntos eu estou falando exatamente como aconteceu, sem passar pano. Pronto, acabou. Agora falando de passar pano, agora eu vou para ditos apologistas da internet, tá? O que é o apologista da internet da Testemunho de Jeová? Geralmente já deve ter se deparado com alguma página, como a própria minha, que era antigamente, né? Falava de Bíblia, de algumas pesquisas bíblicas interessantes, que as pessoas se aprofundavam mais no conhecimento da palavra de Deus. Só que apologista testemunho de Jeová, geralmente tu não olha o rosto. Você não vai ver uma testemunha de Jeová falando sobre algo da Bíblia profundamente, assim, ó, face a face. Tu não vai ver, vai ser muito difícil, tá? Muito difícil. E os que se apresentarem assim, se dizendo testemunho de Jeová, sabe o que vai acontecer? Vai cair debaixo de outra proibição velada. Que é o quê? Falar da sua fé na internet. Se tu pesquisar as publicações do que o escravo fala sobre usar as redes sociais ou a internet para falar da Bíblia, falar de pesquisas bíblicas, daquilo que a gente, isso aqui a Bíblia está falando, mesmo que seja igual o que o escravo fala. O escravo vai dizer o quê? Que ele desencoraja fortemente a não fazer isso. É isso que está escrito nas publicações. Vai aparecer aqui as publicações que falam disso. Ministérios do Reino falam isso. Depois vou mostrar também uma carta que um irmão mandou anos atrás, perguntando justamente disso, e na carta a resposta dele, ali, Betel daqui do Brasil, que está debaixo da autoridade do que pensa o corpo governante, escreveu que não é para fazer, cara, não é proibido, mas tem um desincentivo e é fortemente desencorajado. Por quê? Porque o canal de falar de Bíblia é o Escravo Fiel Discreto e tem um site oficial. Eu vejo isso aí, sinceramente, como um copyright da fé, da verdade. Tá? E a verdade não tem copyright, não tem direitos autorais. A palavra de Deus não é do escravo fiel discreto, a palavra é de Deus. E um cristão, ele é escravo de Jeová por meio de Jesus Cristo, então ele tem direito de falar a fé dele, cara, em qualquer canto do mundo, tem em qualquer canto do planeta. Não tem ninguém que chegue até em ti, seja escravo, pode deixar um anjo do céu e falar assim, não é para falar de Jesus e Jeová aqui. Sabe o que tem que fazer como cristão verdadeiro? Eu vou falar de Jeová e de Jesus, aonde é que tem que falar. Pronto.
Jeová me comprou com o sangue do filho dele. E diz para falar a verdade, ide pregai a toda criatura. Pelo mundo, claro, de forma organizada, concordo. Daí, questão de organização é um outro assunto que a gente pode conversar em outro vídeo. E eu já faço isso por meio de textos que tu pode procurar na página. Jeová tem uma estrutura, tem uma organização, e eu acredito que seja única só, assim como nós, Testemunho de Jeová, e que seja a organização da Testemunho de Jeová. Agora, falar da fé, da verdade, da Bíblia, cara, tu tem que falar em qualquer canto. A verdade não tem direitos autorais, tá? A verdade, se tu pegar lá os pergaminhos antigos, as cópias originais, ou as Bíblias modernas de hoje, tu não tem que ter uma assinatura assim, ó, isso pertence ao corpo governante, ou isso pertence aos presidentes de igreja tal, ou de tal confissão de fé. Não existe isso aí. A verdade é de Deus. É a palavra de Deus. A palavra não é de ninguém, cara. A verdade é essa. Então tu não tem que ser proibido de falar da tua fé. Entendeu? Eu entendo que talvez um excesso de zelo por parte do escravo, para que os irmãos não sejam expostos à apóstata e apostasia, pode ser sim, ter sim uma orientação, um conselho e tudo mais. Só que tu não pode ser rígido e dizer não, cara. Tu não pode. Eles só não falam que é proibido o Testemunho de Jeová ter página na internet, falar da fé, porque se eles falar que é proibido, de quem é de dentro, quem é de fora, vai dizer, não, mas então vocês seguem a homens. Ué, como assim não pode falar da fé? O homem falou e tu... Tem os irmãos daí passapanistas, esses apologistas da internet, que falam assim, a questão de submissão, tem que ser submisso aos que tomam a dianteira. Só que, cara, primeiro está escrito lá que eu tenho que obedecer a Deus antes que aos homens. E ali eles estavam falando para quem? Para quem é que os apóstolos estão falando que tem que obedecer a Deus antes que aos homens? Ao sistema religioso. Não é verdade? Ao sistema religioso. E aos homens é qualquer homem, não interessa quem seja. Pode ser os da dianteira ou não. Entendeu? Tem que obedecer a Deus, a Jeová, antes que aos homens. Então, se estão com o Jeová certinho, tamo junto. Eu obedeço e sou submisso. Se estão errados, escancaradamente, eu vejo através da Bíblia. Não, cara, isso aqui está errado. Na questão da barba, vamos supor que fosse, ou da faculdade, ou algum outro ponto. Que a Bíblia deixa claro, ó, é assim, e o escravo ensina ao contrário. A partir do momento, eu não sou mais submisso, cara. Eu sou submisso só a Jeová. Não vou deixar de andar com eles no que estão certo, mas aquele que estão errado eu não vou abraçar. Ponto final. Entendeu? Obedecer a Deus antes que aos homens. Qualquer homem. Então submissão é relativa. Tá? Se o escravo vem hoje e diz que tu não pode mais falar de Jesus, não vai mais falar de Jesus? É uma das verdades da Bíblia, falar de Jesus. E quando ele fala, por meio entre linhas, que não é para usar barba, tu não vai usar barba porque o escravo está dizendo que não é para usar barba, entre aspas. Ou tu não vai fazer uma faculdade, ou tu não vai fazer outra coisa que é uma questão de consciência. E questão de consciência é assim, ó, cada um tem a sua. Ninguém, eu não posso dizer assim, o irmão está usando a consciência dele, não é para usar. Até uma coisa assim, ó, vergonhoso isso aí, entendeu? Um ponto vergonhoso, me desculpa. Amo meus irmãos do corpo governante, bemos do escravo fiel discreto. Como eu já disse, eu não sou contra eles. Só que eles têm que rever algumas falas. Eles têm que rever algumas falas, tá errado, erradíssimo. Erradíssimo e ponto final. Nos vídeos que eles fazem do boletim do corpo governante, nessas mudanças de orientações de ensino, eles falam que o corpo governante decidiu que você pode usar a sua consciência. Meu Deus do céu, cara, Jeová. Meu Deus, cara, eles esqueceram que Jeová pensa sobre as coisas. Como é que tu vai dizer que eu permito que tu use a tua consciência, cara? Você, minha irmã, meu irmãozinho, olha aqui, ó. Dentro dos meus olhos, olha pra mim e me diz assim, ó. Tu pode usar a tua consciência, tá? A gente permite. Nós, homens imperfeitos, permitimos que tu use a tua consciência a partir de hoje, tá bom? Nesse assunto. Pô, pelo amor de Deus, cara. Se tu segue isso aí, cara, esse tipo de exemplo que eu tô dando, que acontece nos vídeos do corpo governante, no boletim, eles têm que corrigir isso aí, tá errado. Tá totalmente errado. Tô dizendo que eles deixaram de ser usados por Jeová, mas isso aí tá super errado. Como é que eles vão dizer que tu pode usar a tua consciência, cara? É a mesma coisa assim, ó. Tu abriu tua cabeça, arrancou o teu cérebro e entregou na mão deles. Daí o que eles decidem é o que tu tem que seguir, acabou. Daí eles pegam o teu cérebro de volta e não, a gente achou melhor tu usar teu cérebro agora. Daí tu usa ele como tu quer nas questões que tu que decide, tá bom? Tu pode usar a tua consciência. Pelo amor de Deus, cara, não dá, tem que mudar isso aí. Tá errado isso aí, entendeu? Então nessa questão
dos erros que tem do escravo, o que acontece por meio desses apologistas, ditos apologistas, que são irmãos na fé, defendem verdades da Bíblia, fazem um bom trabalho quando defendem a Bíblia. Agora fazem um trabalho imundo como testemunho de Jeová quando passa pano nos erros do escravo, cara. É esse que é o erro. Entendeu? Tem uma página que se chama assim, ó, Historiador TJ. Tá? Eu vou falar, tô fazendo até propaganda pra eles, mas não tem problema. Entendeu? Quer ir lá visitar a página dele, seguir? Segue lá. Curte lá o canal do YouTube, dá lá um like pra eles lá. Faz expandir a página deles, porque quando eles falam da Bíblia, eles falam muito bem, defendem muito bem a Bíblia, ó. Parabéns, excelente trabalho. Eu vou ficar muito feliz com vocês, tá bom? Agora, quando vocês, cara, falam que o escravo não proibiu algo que ele proibiu por meio desses sistemas de proibição que eles fizeram, vocês estão passando pano, cara. Vocês estão passando pano pro erro. E isso chega a beirar, tipo, uma idolatria velada. Saindo agora da proibição velada, a idolatria velada. O que que é uma idolatria velada? É tu colocar no pedestal pessoas, ou tu reverenciar de tal modo que aquela pessoa é inerrante. Sabe quem é que sistema que acredita nisso e imita? O catolicismo. O Papa é inerrante, o Papa é infalível. Infelizmente, o corpo governante, o escravo fiel discreto, se tornou um Papa para testemunho de Jeová, assim como existe o Papa para os católicos. Tu chega lá e fala assim, como é que é vamos botar o antigo, o Papa Francisco, errou em tal coisa. Não, o Papa é santo, o Papa não erra. No concílio tal, o Papa bateu o martelo, tem que ser aqui. O Papa tá certo. Por mais que esteja errado. Não, o Papa tá certo, ele é infalível. Infabilidade papal, até acho que fala, né? Então assim, poxa, quando tu fala que não, o escravo não errou, não, o escravo nunca proibiu. O escravo proibiu sim, só que não tá escrito, ó, tá proibido. Por meio de imagens, de textos, desincentivando fortemente algo, ou desencorajando fortemente, ele proíbe. Pegar agora um ponto, exatamente o que esses apologistas TJ falam. Que, o escravo não proíbe de pregar na internet. Não proíbe. Cara, pelo amor de Deus, vou mostrar aqui, ó. As publicações todas, vai aparecer aqui, eu vou editar o vídeo e vou botar depois, tá? As publicações por meio do Ministério Teocrático de várias décadas, vem de 95 pra cá, eu acho, tá? Falando na questão do uso de redes sociais e internet. Onde eles desaconselham e desencorajam fortemente que tu tenha uma página na internet e que fale da Bíblia. Mesmo que for igual que o escravo fala em todos os assuntos. O escravo desaconselha. Ele só não fala proibido porque ele não pode usar a palavra proibido. Se os caras falarem assim, tu não pode usar a internet para falar da Bíblia e falar de Jeová. Tu tá seguindo homens, cara. Tu tá seguindo homens. Entendeu? Então eles usam palavras para te desestimular. E para te dizer, a gente te desencoraja fortemente, a gente espera que tu siga o conselho. Tu como uma testemunha de Jeová, não vou usar o termo teocrático, cara, porque isso aí não vem de Deus. Isso aí não é de Jeová, Jeová não tem nada a ver com isso. Jeová tá longe disso aí, desses tipos de proibição, entendeu? Isso é uma questão deles. Eu vou tentar procurar um termo que mais se encaixa. Vou tentar, ou talvez cunhar o termo, tá? Tu tá seguindo uma orientação de homens na questão disso. E tu tá querendo dizer, esses apologistas falam que não, que eles não falam assim. Que eles não têm proibição e tudo mais. Tem proibição. E sabe por que existe a proibição? Por meio desses textos que desencorajam fortemente. E porque quem tem página na internet se esconde e não aparece. Porque nas congregações deles vão ser podados, cara. Vão ser podados, vão ser cortados. Se é ancião, vai perder cargo de ancião. Se é servo ministerial, vai perder cargo de servo ministerial. E como eu costumo falar em alguns meios que eu converso com alguns, nem pro banheiro do salão vai ser chamado para limpar mais, duvidando. Entendeu? Então essa página Historiador TJ são dois irmãos que eu vou botar aqui, ó, no canto da tela. Dois irmãos, tá? Um se chama Douglas Freire, até onde eu sei ele é ancião. E o outro é o Mateus Soares, que até onde eu sei parece que é servo ministerial. Eles que são membros da página Historiador TJ. Tá? Eu vou rasgar o breve, vou falar mesmo, se eles acharem que tem que me processar em algo, que processe. Até porque é o seguinte, vamos ver. Eu sou pobre, eu não tenho dinheiro, não tenho bens materiais. Eu já vou dizer, se o juiz bater o martelo em favor de vocês, que eu acho que não vai bater, no máximo vai mandar eu pintar um colégio, uma calçada, e eu vou com o maior prazer, cara. Vou ajudar a comunidade, vou ajudar aonde eu vivo, manter o local limpo, arejado, lá a escola para as crianças, a calçada para os carros passarem, tá tudo bonitinho, limpinho, não tem problema com isso aí. Dinheiro eu não vou conseguir, cara. Entendeu? A verdade é essa.
Mas eu acho que o juiz não vai bater o martelo pro lado de vocês, cara. Sabe por quê? Porque a Constituição diz que a gente pode ter a livre expressão. A gente pode ter a livre expressão e falar o que quiser, certo? Só que é vedado o anonimato. E o que é que vocês fazem? Vocês são anônimos, vocês se escondem. Pra quê? Não é pra questão do governo, porque vocês não falam nada de errado, tipo assim, que o governo podia dizer, isso aí não, você tá exagerando, tu não pode falar isso que tu fala. Isso já é perseguição, ou é um racismo, ou é uma xenofobia, algo parecido, não. Vocês falam de Bíblia, entendeu? A questão é que vocês não se mostram porque vocês vão ser podados na congregação de vocês. Vocês sabem que os anciãos seguem o que o escravo diz, que não é para ter página na internet e falar da fé. E vocês fazem ao contrário. Olha só que paradoxo, né? Vocês defendem o escravo dizendo que o escravo não proíbe, mas ao mesmo tempo, cara, vocês sabendo que os anciãos da congregação de vocês, sabendo quem vocês são, vão podar vocês. O Douglas, que é ancião, pode vir a perder o cargo de ancião. E o Mateus pode vir a perder o cargo de servo ministerial. Por quê? Porque vocês são passapano. Vocês querem passar pano para as coisas que são erradas. Errou, acabou a história. Tá? Uma questão do ponto que eu bati. Eu já vou terminar já, porque eu acho que está suficiente o que eu expus até agora. Tá? Mas um ponto que eu bati é na questão de um pedido de desculpas por parte do escravo quanto a doutrinas ou orientações do passado, tá? Que prejudicaram de certa forma, tanto emocionalmente, espiritualmente e fisicamente as pessoas. Tá? Vamos botar assim a questão do uso de barba. Tem irmão que ficou com depressão, porque era proibido de usar barba. De modo velado era proibido. Tá? E o que aconteceu se ele usou barba? Deixou de ser ancião, deixou de ser servo ministerial. Teve gente que não foi ao campo. Tem gente que foi desassociada. Como é que ficou a mente desse irmão abalado com o que aconteceu? Ele tendo o direito dele de fazer uso do que Jeová criou no corpo dele, que é a barba, e ele vê uma proibição que estava ainda além do que está escrito, tá? Ele resolveu usar a barba e foi mal visto pela congregação, foi demonizado porque usava a barba. Ele perdeu o privilégio, as pessoas já olhavam para ele diferente, ele foi constrangido fortemente pelas pessoas que estavam seguindo aquele ensino errado, tá? Daí como é que ficou a mente dele? O cara entrou em depressão, cara, desanimou na fé. E vamos supor, vamos lá, vamos jogar os números, mais ou menos por cima. Se um irmão deixou a congregação por causa dessa questão da barba, ou da faculdade, se ele era mal visto, vamos supor que esse irmão saiu da congregação, ficou fraco espiritualmente. Tudo isso serviu como pedra de tropeço para ele. Não foi a barba que fez os outros tropeçar, foi os outros com preconceito com ele que fez ele desanimar na fé. Foi uma pedra de tropeço e ele largou fora. Quem é que foi junto com ele? Porque geralmente o irmão lá tem família. Tem a mulher dele que é testemunha de Jeová, tem mais 2 filhos, vamos botar na conta, e a sogra que vai lá, ou o sogro, ou o pai e a mãe. Provavelmente se o irmão saiu do salão, ele arrastou mais uns 4, 5 com ele. Só prejuízo. Só prejuízo. Espiritualmente falando. O principal espiritualmente. Entendeu? Então, pô, essa questão do ensino da barba, que era contra, prejudicou a pessoa emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. E agora? E agora mudou a ensinar, agora pode usar barba. Até o ancião, o superintendente, até o membro do corpo governante usa barba. Olha só, né? O cara era posse, o cara era imundo, desleixado. Não, agora é testemunho de Jeová, usa barba. Tá nos padrões bíblicos ali, tá tudo certinho, né? E o irmão lá, ó, só se ralou. E aí, como é que fica agora? Meu, pelo menos um pedido de desculpa, ó. Desculpa, mas era esse nosso ponto de vista da época. Se a gente prejudicou alguém em sentido espiritual, físico, emocional, a gente pede desculpas. Com toda a humildade do mundo, tá? Agora a gente vê diferente, vamos tocar o barco junto, vamos estar mais unidos, tá? Vamos agarrar a mão do outro e vamos continuar na luta pela vida, na carreira da fé, vamos correr até o fim, não vamos desistir. E a gente pede desculpas e, em nome de Jesus, que tudo aconteça agora bem e que tenhamos uma harmonia, uma fraternidade de fato. Vamos ser uma fraternidade. Ponto, cara. O que tem de feio nisso aí? Ah, mas Davi não pediu desculpa porque fez o censo. Cara, Davi é o caso de Davi. Os homens que erraram no passado era o caso deles. Tá? E ele mostra que, pô, Davi perdeu um filho. Ele teve consequência do erro dele. Ele se humilhou assim, aos pés de Jeová, ficou sem comer, ficou transtornado. Jeová se arrependeu do erro dele.
Tipo, Davi se arrependeu do erro dele. E o pedido de desculpa dele está registrado na Bíblia, dessa forma. Ele se humilhou diante de Jeová, perdeu um filho, ficou mal pra caramba. Entendeu? Ah, mas não tem Davi lá, vai lá na muralha e bota o povo tudo na frente, aí toca a trombeta porque eu vou pedir desculpa agora. Ninguém quer. Davi não fez isso, ninguém quer que o escravo faça isso igual. A gente só quer por escrito, por um vídeo, falando, ó, a gente teve uma mudança, a gente pensava de tal forma quanto a barba e a faculdade, e a gente pensa o diferente, pessoas, né, provavelmente se prejudicaram com isso, e a gente pede desculpas. E vamos tocar o barco, baile que segue, vamos tocar o barco, entendeu? Então é assim, irmãos, é mais ou menos isso. Não sei, tomara que por meio desse vídeo fique claro muitas coisas, entendeu? Tire as conclusões que você quiser a respeito da minha pessoa, pense o que vocês quiserem, tá? Isso pra mim não me importa. Eu não me importo com o que as pessoas pensam de mim. Se eu me importasse, eu não estaria aqui colocando na minha cara a tapa. Entendeu? Pode pensar de mim o que tu quiser. A mente é tua, tu pensa, tu é livre, cara. Tu é livre nesse mundo, por enquanto. Tu é livre pra pensar o que tu quiser. Pensa o que tu quiser de mim. Agora, se tu quiser pensar coisas boas de mim vendo esse vídeo e falar assim, pô, não, pera um pouquinho. Esse irmão falou, cara, de fato, tu há 10, 15, 20 anos na congregação, 40 anos na congregação. Não, de fato era assim, cara. De fato, foi assim mesmo. Foi um erro. Baile que segue, cara. Não vou deixar de ser testemunho de Jeová e estar junto com os irmãos, me organizando, ir na congregação. Quando eu quiser ir na congregação, estar com os irmãos. Porque o escravo errou nisso aí. Passado, já era, acabou. Mas não vou passar pano pro erro, como esses irmãos fazem. Esses tipo apologistas testemunho de Jeová. Que assim, ó, fique bem claro até para eles, porque eles vão ver esse vídeo, tá? Ó, vocês quando defendem a Bíblia, vocês fazem muito bem. E defender a Bíblia não é tão difícil assim, porque a Bíblia é clara, a palavra de Deus é clara, entendeu? E se a gente pesquisa, ora, medita, pede ajuda do Espírito Santo de Jeová para a gente ter um entendimento, a gente vai conseguir defender a verdade muito melhor. E vocês já fazem isso. Agora, quando quer defender os erros da organização, cara, dizendo que não é assim, vocês estão passando pano, cara, vocês estão errados. Não adianta, vocês estão errados. Ah, roupa suja se lava em casa. Cara, Jesus não falou nada em oculto. Tudo estava aberto. Ele mesmo, o sistema religioso dele na época, ele condenou quando estava errado. Ele apontou, isso aqui está errado. Tá? Por que eu vou me ocultar de falar uma verdade, cara? Tá todo mundo sabendo. Todo mundo de fora fala isso aí. Só os de dentro estão tapados. Não querem acreditar e dizer que é mentira. Não, não era assim. E tu tá sendo mentiroso, tá defendendo o errado. Tu tá idolatrando os homens, cara. Tu tá botando o escravo. Vocês estão colocando o escravo num pedestal. Num lugar que nem eles querem ficar. Eu acredito nisso, pelo menos. Que nem eles querem ficar. Entendeu? Acho que o vídeo tá bom por aqui. Acho que eu falei bastante. Acho que eu falei tudo que eu queria. Mas é o primeiro vídeo de muitos que vão vir. Teve aquele vídeo lá, daí eu parei, eu tô... Só pra explicar porque que eu não fiz vídeo, tá? Eu tava em construção, tava fazendo a minha casa aqui, então tava tudo bagunçado, obra mesmo, entendeu? Agora tá mais organizado, tô quase terminando a obra. Também eu comprei muito material, literatura, pra me aprofundar cada vez mais na Bíblia. Eu quero falar sobre essas coisas, entendeu? Sobre entendimento, sobre o que a Bíblia realmente fala, sobre manuscritologia, sobre arqueologia, que eu gosto muito, é tema que eu gosto bastante mesmo, entendeu? Sobre versões de Bíblia, tá? Eu até falei um tempo atrás sobre se a Bíblia era inerrante, e, cara, a Bíblia é errante, as versões que a gente tem. A palavra pura de Jeová é inerrante, mas isso é lá nos originais. Mas a gente não tem mais os originais. Então a palavra que a gente tem agora é baseada muito em interpretação. Então pode ter erros de entendimento de alguma coisa por causa da tradução, que é baseada em cópias. Então realmente precisa de estudo, pesquisa, meditação, oração, pedir para Jeová dar o Espírito Santo para se chegar ao entendimento correto de certo ponto. E o escravo tem feito isso muito bem, entendeu? O escravo tem feito assim, magistralmente isso aí. Só que eles são humanos e são falhos. É só isso, entendeu? Eu só não passo o pano pro erro. Eu não saí de onde é que eu tava, eu sei de onde é que saí. Eu não saí de onde é que eu tava para seguir homens, cara, idolatrar homens. Jamais. Entendeu? Jeová me comprou com o sangue do filho dele.
Não existe nada mais precioso nesse universo do que Jeová fez, o pagamento que ele fez com o sangue precioso de Jesus. Jesus doou a vida dele por mim, por todos vocês. Jamais que eu vou deixar de falar uma verdade e colocar um homem num pedestal acima do que ele merece como honra. O escravo merece dupla honra? Merece, eles fazem um bom serviço para Jeová. Pode-se dizer que, embora os erros, eles fazem um excelente serviço. Não existe organização imperfeita mais perfeita que a organização das Testemunhas de Jeová. Não existe nenhuma organização humana imperfeita mais perfeita que a organização das Testemunhas de Jeová. Mas verdades têm que ser ditas, a gente tem que ser consciente dos fatos. O que acontece? Tu vai na casa de um morador bater palma. Opa, tudo bem? Vim falar de Jeová, das boas novas do reino, de Jesus Cristo como sendo o rei que Jeová escolheu para ter um novo mundo, um paraíso na terra, onde os mortos vão estar, não vai ter mais doença e tudo mais. Daí o morador, mais ou menos, ele tem um conhecimento, cara, das falhas que tem nas Testemunhas de Jeová e começa a te indagar. Começa a te indagar de coisas que tu nem sabia. Ele diz, isso aí é o diabo, isso aí é o apóstata. Não, cara. É uma pessoa que tem um conhecimento até que talvez manipular a mente dela. Tá te falando algo que realmente aconteceu, deve ter alguma verdade ali, ou pode ser uma verdade misturada com uma mentira, e tu tá tendo a oportunidade de explicar para ela de fato o que aconteceu. E reconhecer seu humilde. Não, realmente a gente errou nisso aqui, mas a gente é humilde o suficiente para reconhecer os nossos erros, ajustar o que tem que ser ajustado e seguir em frente, sem desistir. Entendeu? É isso. É simplesmente isso. Agora tu dizer, não, isso é coisa do diabo, isso é coisa do demônio, tudo mais, tu sabe o que é? Tu vai virar o tu já é e tu não percebeu? Um fanático religioso. Tu é um fanático religioso. Tu não vai poder falar de uma pessoa que vai na Assembleia de Deus e o pastor diz que lá é proibido assistir televisão, porque a televisão é o olho do diabo. Daí tu não vai poder dizer pra ela assim, não, mas tu segue doutrina de homens, porque tu segue também lá dentro do salão do reino. Ponto. Tu não usava barba porque o escravo não deixava. Tu seguia homens nisso aí, cara. É a mesma coisa com um assembleano que não olha a TV. Um da Deus é Amor, que é mais rígido. Ou que uma mulher não pode usar uma calça, ou que a perna dela tem que ser cabeluda, o sovaco cabeludo, não pode usar batom, tudo mais, porque isso aí é coisa de Jezabel, isso aí é coisa do Satanás, cara, é vaidade demais. Por quê? Não, porque o pastor disse, a Bíblia tá dizendo aqui e tudo mais. Você é fanático, cara, religioso, é um fanático. Tu é um fanático. Testemunho de Jeová, tu é um fanático religioso que segue o que o pastor, o ancião diz, ou os pastores lá que estão na liderança. Ah, não, ele falou, tá falado, eu nunca vi como é que é, o escravo de barba, então eu não vou usar barba, eu nunca vi o escravo de barba. Ah, pelo amor de Deus, irmãos. Não dá, não tem como, entendeu? Então eu vou fazer outros vídeos de vários outros tipos de assunto, talvez um assunto outro parecido com esse eu possa fazer um vídeo curto, eu vou me preparar melhor, entendeu? E não fazer tão longo para que vocês entendam a verdade como ela é de fato. E se alguém falar para você, você já tem a resposta, entendeu? Olha só o que eu penso para terminar. Eu acho que o jw.org deveria ter uma aba, tá? Eu sempre pensei nisso, tá? Deveria ter uma aba ali escrita assim, ó, talvez, resposta à oposição. Ou resposta a opositores. E listar ali as principais coisas que nos acusam, a Testemunha de Jeová. Ah, vocês deixam o filho morrer de sangue, vocês proibiram vacinas, várias pessoas morrer porque não tomaram vacina. Ah, vocês proibiram os transplantes de órgãos, vocês mataram pessoas por causa disso. Ah, vocês falaram de datas do fim do mundo que não aconteceram, entendeu? Que isso é um assunto que eu vou tocar, sobre 1975, que datas, eu vou fazer um vídeo sobre isso, para dizer qual que é a verdade de fato que aconteceu. É um outro erro que a organização cometeu, explicando essa questão, e eu vou vir falar o que realmente aconteceu de fato, tá? Então assim, ó, tem uma aba no jw.org falando disso aí. Daí as Testemunhas de Jeová, Deus da mais simplesinha até a mais que acha que é preparada. E ir lá e ver, pô, já falaram isso de nós. Aqui tá a verdade e a resposta que eu tenho que dar ao opositor, ou aquela pessoa que tu bateu palma no portão e falou algo que ela nem foi ela que está inventando, ela ouviu, de repente ela faz parte de uma igreja, ou ela já fez parte de uma igreja que era opositor da Testemunha de Jeová, entendeu? E talvez ela viu lá, eu ouvi falar uma vez o pastor falando lá na igreja, que as Testemunhas de Jeová falaram tal coisa, ou pregaram tal coisa, é verdade ou mentira isso aí? E tu não ser pego de surpresa, e tu dizer, não, foi assim, mas assim, ó, a resposta
real dessa questão é isso, ó. Por quê? Porque lá na aba lá do jw.org tem para qualquer um que quiser lá ver a resposta àquelas tipos de oposição, e tu mesmo como um membro, sendo testemunho de Jeová, tu tá sabendo. Tu não vai ser pego de surpresa, não vai sair correndo com medo, sair é o diabo ali no morador, querendo fazer a minha mente querer me desviar. Não, cara, tem um obreiro aprovado que maneja corretamente a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. Pronto, tu sabe a história da tua organização, tá? Pesquisa a história da tua organização para saber os acertos, para saber os erros e defender a verdade da Bíblia e defender a organização que tu acredita que seja certa da maneira correta, entendeu? Não ajudando a passar pano em erro, como alguns fazem, certo? E perpetuando os erros. Porque se tu repete o que estão falando errado, tu tá perpetuando o mesmo erro. Certo, irmãos? É isso aí então, obrigado por ter acompanhado. Tá? Lá tá minha filhinha lá atrás, lá, a Esther, ó. Ô Esther, dá tchau lá pra câmera lá, ó. Tá? Faz assim, ó. Tá brincando com a cachorrinha nossa ali. Tá, irmãos? Então é isso aí. Então, obrigado por ter me acompanhado até agora. Pense o que vocês quiserem. Que Jeová ilumine a mente de vocês. Eu só quero o bem das pessoas, eu não quero o mal. Não estou contra o escravo fiel e discreto. Estou a favor deles enquanto eles estão com Jeová. E não vão além do que está escrito. Certo? Sou testemunho de Jeová, não sou contra ser testemunho de Jeová. Se alguém vir até a mim dizer, Glex, onde é que eu tenho que ir para aprender a verdade da Bíblia, sobre a fé, sobre Deus? Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. Se for aqui da minha área, eu vou indicar o meu salão. Se não for, se eu subir o salão mais próximo da casa dela, eu vou indicar o salão. Eu vou dizer para ela ir lá no site, botar o endereço dela, porque vai 2 testemunhas de Jeová lá na casa dela visitar ela e ela ter o contato com a verdade. Ponto final. A verdade está na Bíblia, mas quem está mais perto dessa verdade da Bíblia, de todas as igrejas, religiões do mundo, é a testemunha de Jeová. E eu espero que a gente seja cristãos de verdade e defenda a verdade acima de tudo, sem passar pano para erros, sem perpetuar erros, e que a gente tenha a liberdade de consciência e ninguém se intrometer nela, ninguém dizer tu pode ou não pode tal coisa, onde a Bíblia diz que é tu que tem que decidir. Ponto final. Tá bom? Quem quiser curtir aí o vídeo, quem quiser compartilhar, fazendo essa força aí, dar essa ajuda aí para mais pessoas ter acesso a ele, vai prestar uma grande ajuda, tá bom? Obrigado, fiquem na paz de Jeová, em nome de Jesus Cristo. Até a próxima.